E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre o famoso operador del aqui da física do ensino superior, para vocês que estão fazendo engenharia, estão fazendo física, etc. Pô, primeira coisa, tá? Se acostumem que de vez em quando eu vou chamar isso aqui de operador del e de vez em quando é possível que eu fale em nabla. Ah, o nabla vezes tal coisa, tal. Beleza? Tanto faz. Pessoal, o operador del, ele pode atuar de três maneiras. Em uma função escalar, a gente vai chamá-lo de gradiente. Então, eu peguei aqui um exemplo. Esses vídeos aqui estão sendo gravados focados em eletromagnetismo, né? Então, claro que eu peguei um exemplo de eletromagnetismo, eu peguei um exemplo de potencial elétrico. Então, se eu aplicar numa função escalar, tá aqui, ó, o operador del e tá aqui o potencial, eu tenho o que a gente chama de gradiente. Então aqui eu teria o gradiente do potencial ao longo de um sistema. Quando você pega um livro de matemática, um livro de física, que pela primeira vez vai introduzir essa ideia, é normal que eles utilizem outros exemplos, tá? Para a função escalar, por exemplo, temperatura. Ah, então eu quero calcular o gradiente da temperatura nos pontos de uma sala. Ao longo dos pontos da sala, eu vou lá e faço essa conta. Outro caso que costuma aparecer muito em livros é de altura, o gradiente da altura. Repetindo, como eu estou focado aqui em eletromagnetismo, eu peguei o exemplo de uma função escalar do eletromagnetismo, que é o potencial elétrico. Então eu poderia calcular o gradiente do potencial elétrico. No futuro, num vídeo próximo, tá? Continuem assistindo, eu vou resolver, tentando explicar isso daqui, 3 exemplos desse livro chamado Griffiths. Se não me falha a memória, são 1.12, o 1.15 e o 1.18, tá? Ah, professor, não tem o livro. Não tem problema, vou botar a questão aqui no quadro, vou resolver, ou seja, o importante é entender essa ideia aqui, independentemente do livro que você estuda na faculdade, não vai fazer nenhuma diferença, tá certo? Quando eu dou aula de ensino médio, eu tento sempre, logo de cara, discutir a ideia teórica antes de passar para cálculos. Mas aqui, como é um pouquinho mais complexo, eu vou fazer diferente. Eu vou apresentar aqui as ideias, basicamente, e nas questões eu vou tentar fazer com que vocês entendam essas ideias, tá certo? Nessas questões que eu falei há pouco tempo. Tudo bem, você pode usar esse operador matemático, essa entidade matemática, aplicada, por exemplo, a uma função vetorial, através de um produto escalar. Pessoal, calma aí, vamos lá, vamos com calma. Eu vou pegar um vetor, multiplicar por outro vetor, e o resultado não é um vetor? Não, aqui é um produto escalar. Pessoal, às vezes a galera esquece, mas, pô, no ensino médio, todo mundo estudou um produto escalar, né? Vou dar um exemplo aqui de trabalho. O trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. Força é um vetor, deslocamento é um vetor. Então, eu tenho aqui um produto cujo resultado não é um vetor, é um produto escalar, tá? Então, esse exemplo aqui, esse tipo de situação, ela já é conhecida de todo mundo, tá? Agora aqui, nesse caso do ensino superior, esse produto não vai se chamar trabalho, não tem nada a ver com isso. Aqui é outra coisa, tá? Eu vou fazer o produto escalar do operador del por uma função vetorial. De novo, como eu estou focado em eletromagnetismo, eu peguei um exemplo de eletromagnetismo, campo elétrico. Então, se eu fizer o produto escalar del entre del e o campo elétrico, o resultado disso daqui tem outro nome, não é trabalho. Trabalho é esse exemplo específico, tá? Força escalar deslocamento. Esse tipo de situação
o operador del escalar uma função vetorial é chamada aqui nessa matéria de divergente. Então, nós teremos questões pedindo para que vocês calculem o gradiente ao longo do sistema. Legal. Teremos outras questões pedindo para vocês calcularem o divergente. E teremos outras questões pedindo para vocês calcularem o rotacional. O que confunde um pouco a galera é porque as três situações utilizam esse operador matemático chamado del. Mas são situações completamente diferentes, né? Primeiro caso, de novo, você está aplicando essa entidade matemática numa função escalar. Nos outros dois casos, você aplica uma função vetorial, só que o tipo de produto é diferente, tá? Nesse caso aqui, no caso do divergente, você faz um produto escalar, ou seja, um produto entre duas grandezas vetoriais, cujo resultado é escalar. E aqui você faz um produto entre duas grandezas vetoriais, cujo resultado é vetorial. Por isso que o produto é chamado de vetorial, tá? E isso a gente chama de rotacional, beleza? Bom, vou dar um exemplo também para tentar ajudar vocês. Às vezes o cara chega no ensino superior e parece que tudo é novidade. Mas não é, pessoal. Vocês no ensino médio, vocês estudaram um produto vetorial. Vou dar um exemplo aqui, tá? De produto vetorial que vocês estudaram, chamado torque. E eu não escolhi esse exemplo à toa, tá? Eu não quero complicar aqui, mas esse exemplo é legal porque vocês estudaram que o produto vetorial entre D e força, o produto vetorial, dá outra coisa. O significado é completamente diferente. Não é trabalho, é torque. Torque é o produto vetorial entre isso e isso. O produto escalar entre isso e isso tinha um significado que vocês chamavam de trabalho. Mas o vetorial tem outro significado, então isso acontece aqui também, tá? Então, de novo, peguei aqui, ó, nos dois casos, campo elétrico como exemplo. Por quê? Porque eu estou focado em eletromagnetismo. Se eu fizer o escalar do campo elétrico com o del, eu tenho o divergente do campo elétrico. Mas se eu fizer o vetorial, eu tenho o rotacional do campo elétrico. São significados diferentes. Ah, meu Deus, isso é muito louco. Pessoal, vocês já faziam isso, vocês já fizeram isso desde o ensino médio. O que eu preciso é, em algum momento, tentar fazer vocês entenderem o que significa um divergente e o que significa um rotacional, tá certo? Repetindo, vou usar 3 exemplos aí para tentar ajudar vocês. Outra coisa muito importante, isso aqui não se pode fazer de qualquer jeito, tá, pessoal? Se você bota um pontinho entre essas duas grandezas aqui, você tem um produto escalar. Se você bota um X entre as mesmas, já tem um significado diferente, porque é um produto vetorial. Ou seja, isso, ponto isso, você está calculando o divergente. Isso, X, isso, você está calculando o rotacional. Beleza? Eu vou acabar por aqui, isso foi só uma simples introdução. Vou usar 3 questõezinhas para tentar fazer vocês entenderem essa ideia. Beleza? Até daqui a pouquinho. Beijo do gordo.